Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com vocês. Que presença maravilhosa do Senhor entre nós. Eu sei que Deus já tem colocado no teu coração essa noite novos propósitos, novos desafios, novas maneiras de ver a graça de Deus sobre tua vida. Semana passada nós recebemos uma palavra sobre ser igreja ou da igreja, trazido pela Leila. E eu queria essa semana ficar nesse ambiente da igreja, ficar nesse ambiente onde a igreja precisa se fortalecer, onde ela precisa fluir mais. E eu queria nessa noite trazer aos irmãos uma reflexão sobre os 5 dons ministeriais que a Bíblia apresenta como base de sustentação da igreja. Queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 4, de 11 a 16. Efésios capítulo 4, de 11 a 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Que Deus coloque, queridos, essa palavra poderosa de Paulo aos Efésios, ao teu coração nessa noite. Nós estamos vivendo atualmente o tempo de maior desafio para a igreja, um tempo que é necessário que a igreja de Cristo compreenda o seu papel enquanto organização e organismo em meio a um mundo que está em ebulição, um mundo que está numa crise sem precedente. Por isso, nós precisamos compreender que há uma guerra no mundo espiritual travada desde há muito tempo para desconstruir o propósito eterno de Deus para a igreja. Essa guerra espiritual, ela se mantém desde o Éden até a cruz e mantém-se viva da cruz até a volta de Jesus, o período em que nós estamos vivendo agora. Por isso, é preciso que a igreja de Jesus esteja preparada, capacitada, compreendendo em que estão calçados os seus pés. Paulo diz em Efésios 1, 22 e 23, que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em todo e qualquer circunstância. Esse texto está falando de Jesus. Paulo está falando da obra que Deus em Cristo Jesus fez para a igreja. Por isso, nós precisamos, como igreja, aprender a nos movimentar como uma organização humana, mas
acima de tudo, como um organismo vivo, espiritual, que tem como propósito uma representação do céu na terra. Queridos, nós precisamos entender isso, e isso se torna mais suave, mais leve, quando nós entendemos que nós somos parte de um contexto, que nós somos parte de ministérios que Jesus mesmo deu à igreja. São 5 os ministérios básicos que Jesus mesmo deu à igreja. Quando nós temos essa consciência de corpo e que estamos envolvidos nesses ministérios, nós podemos fazer melhor essa representação de Deus na terra. O propósito dos 5 dons ministeriais é um só: edificar a igreja. O propósito dos dons não é edificar pessoas, não é edificar nenhuma pessoa, mas é que as pessoas sejam um canal de bênçãos para abençoar a sua vida e abençoar a vida dos outros. E isso é o papel dos 5 ministérios que o Senhor Jesus colocou à igreja. Paulo disse que ele precisava preencher todas as coisas. Depois que o pecado entrou no mundo, um vazio tomou conta da vida das pessoas, um vazio tomou conta do coração do homem, e Deus então que precisava preencher todas as coisas. Mas acima de tudo, aqui está se referindo à sua igreja. Cristo foi dado à igreja, e a igreja a Cristo. Entendemos na semana passada que Ele é cabeça, por isso nós somos a igreja, porque temos em nós o DNA, temos a presença do Espírito Santo em nosso coração. E isso é maravilhoso, querido, isso é muito forte. Lá em Efésios capítulo 4, verso 8, diz que por isso é que foi dito, quando Ele subiu ao céu, quando Ele subiu em triunfo às alturas, Ele levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Queridos irmãos, aqui está falando do triunfo que Jesus teve nas alturas. Aqui está falando de que a morte de Jesus, para os da sua época, parecia a vitória, parecia que eles estavam derrotando o Cristo enviado de Deus. Mas Paulo diz que a morte de Jesus foi um triunfo de vitória. A morte de Jesus foi a maior dádiva, a maior assinatura de perdão e de misericórdia sobre a raça humana. Por isso a Bíblia se refere a um triunfo nas alturas, porque Ele levou muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Por isso eu queria te dizer nesta noite, que você já recebeu de Deus um dom espiritual. Ninguém que recebeu Jesus Cristo como Salvador ficou vazio de entendimento, ficou vazio de propósito. Ninguém que recebeu Jesus Cristo perdeu nenhum sentido da sua vida. Muito pelo contrário, todas as coisas foram preenchidas pela presença dEle. Por isso Ele deu dons aos homens, em nome de Jesus. Pode olhar para o Senhor e dizer: você tem dom, você tem um dom de Deus, você tem a presença de Deus no seu coração. É por isso que eu queria que você observasse isso. Nós temos 3 listas básicas de dons na Bíblia. Uma delas é em Romanos no capítulo 12. Lá tem uma lista de dons, várias oportunidades de serviço. Em 1 Coríntios capítulo 12 também tem uma outra variedade de dons ali, quando Paulo está exortando. E uma terceira lista é essa que nós estamos lendo esta noite, que são os 5 dons ministeriais que Cristo deu à igreja. Por isso, lá em Efésios 4:11, nós temos essa lista de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os 5 dons básicos que Jesus deu à igreja para preencher todo o seu funcionamento como representação do céu na terra. Queridos, uma igreja saudável, uma igreja viva, ela repousa sobre esses 5 dons ministeriais, como se fosse grandes alicerces da sua fé. Ela repousa sobre esses dons. Isso é maravilhoso, porque durante a minha vida, grande parte da minha vida,
eu vivi sem compreender a beleza dos dons espirituais na igreja. Eu vivi um tempo de muita dificuldade, e isso foi uma obra de Satanás na igreja, quando ele diminuiu ou dificultou o entendimento dos dons espirituais na vida da igreja. A igreja em todos os tempos, mesmo depois da reforma protestante, ela aceitou bem o papel do evangelista. A igreja assimilou muito bem o papel do pastor, ela assimilou muito bem o papel do mestre, mas ela deixou de lado os apóstolos e profetas. O entendimento da maioria das igrejas era como se esses dons tivessem morrido junto com os apóstolos e com os profetas. Quando nós olhamos isso gerou um vácuo no meio da igreja. É aquilo que a igreja não discute, aquilo que a igreja não estuda, aquilo que ela não entende, ela ignora. O que aconteceu ao longo da história? Você sabe. Já quando veio os avivamentos, quando veio o Espírito Santo, que veio com os avivamentos recentes, lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa, em outras partes do mundo, veio o Espírito Santo com força, que gerou o movimento pentecostal, que fez uma diferença na história da igreja do mundo, o movimento pentecostal. Quando os dons foram aflorados, quando os dons vieram sobre a igreja, e então, como a igreja havia errado em não discutir todos os dons corretamente, outro erro também se perpetuou, porque com os dons vieram as interpretações equivocadas. Começaram a dar ao apóstolo do Novo Testamento a mesma função do apóstolo do Antigo Testamento, ou o profeta do Novo Testamento, a mesma função do profeta do Velho Testamento. E aí houve outro erro quando isso aflorou, porque se começou a achar que o apóstolo ele era mais uma fachada. Eu conheço gente que tem anel de apóstolo, roupa de apóstolo, fachada de apóstolo. Depois outros começaram a entender que o profeta do Novo Testamento era igual ao do Velho Testamento, que ele chegava e dizia, assim diz o Senhor, e começava a dizer coisas sobre a vida das pessoas. Eu particularmente tenho medo, quando alguém chega e diz, meu servo, eis que te digo, eis que te digo, porque é diferente o papel do profeta. Qual era o papel do profeta no Antigo Testamento? Ele recebia de Deus e ele abria a boca dizendo, assim diz o Senhor, vai acontecer isso, isso, isso. Mas o profeta do Novo Testamento não tem essa função de adivinhar seu nome, seu CPF, o que vai acontecer com você amanhã. O profeta do Novo Testamento, ele está baseado em simplesmente interpretar aquilo que a Bíblia já está dizendo para a vida de cada um de nós. O profeta do Novo Testamento diz, a volta de Jesus está próxima, porque Jesus evidenciou assim, 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 assado, e nisso eu creio, e por isso eu vou viver e vou morrer. Esse é o profeta do Novo Testamento. Mas quando nós começamos a olhar esses dois dons, e eles só tiveram esse segundo erro, porque a igreja não o estudou direitinho. Mas uma boa notícia para os irmãos, é que nas últimas décadas, 15, 20 anos por aí, a igreja hoje tem uma leitura saudável desses dons. A igreja hoje entende o papel do apóstolo, o papel do profeta, o papel do evangelista, do pastor e do mestre, e que esses dons estão valendo para a igreja ainda hoje, desde que nós tenhamos a interpretação conforme a Bíblia. Todo dom que está na Bíblia, ele está valendo ainda hoje, até que a volta de Jesus aconteça, em nome de Jesus, desde que nós tenhamos o entendimento correto do que é a funcionalidade desses dons. Por isso, queridos irmãos,
eu queria nesta noite que você entendesse que nós estamos debaixo de algumas coisas interessantes. Por que eles estão em validade hoje? Porque lá em Efésios 2:20 diz que a igreja de Jesus, ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Diz lá, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. E se você comparar Efésios 2:20 com Efésios 4:11, você vai compreender que os dons estão aí. Eles foram dados, foram mencionados já no exercício, na função da igreja. Paulo está escrevendo à igreja. E lá em 2:20 está dizendo que a igreja tem como inspiração, como fundamento, o ensino dos apóstolos do Velho Testamento. Só que agora ela tem uma nova conotação. Apóstolos e profetas, o que muda é a configuração do nosso papel, é a configuração que Deus dá à nossa função hoje, no século presente. Lá em Atos 13:11, por que eu afirmo que esses dons estão em validade? Porque a igreja primitiva tinha profetas e mestres. Lá tinha profetas, Lúcio está dizendo aí, vários profetas existiam na igreja. Lá em 11:27 diz que alguns profetas eram enviados para Jerusalém, e por aí vai. Por isso, os 5 ministérios que Deus deu à igreja, que Jesus deu à igreja, eles estão em funcionamento hoje, cada um por si, com seu papel. As funções, o propósito específico desses dons, não é exaltar pessoas, mas o propósito específico desses dons é a edificação do corpo de Cristo. Dons que Deus dá a você, não é para que você seja um crente melhor, é para que você glorifique mais o nome de Jesus, é para que você tenha a capacidade de servir ao outro melhor, é para que você possa cumprir a grande comissão. A grande comissão. Esse é o propósito dos dons. Se alguém tem um dom espiritual, escute isso. Se você encontrar alguém dizendo: olha, eu faço curas, milagres e prodígios, e essa pessoa não está no contexto de uma igreja, não está no contexto de uma célula, não está no contexto do serviço, desconfie, porque a Bíblia diz que ele foi dado à igreja, foi dado àqueles que podem dizer: eu represento o reino de Deus, eu estou ligado a um corpo, eu estou ligado a um corpo. E se alguém fizer isso em outro lugar, é mera religiosidade, é aquilo que ouvimos domingo passado. Pode ser que no dia final vai dizer: Senhor, eu fiz milagre, eu fiz mirabolância, e Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Você fez da maneira errada, você fez da forma correta, você não fez conforme eu havia designado na palavra. Por isso, o lugar da gente viver os dons é a igreja. Você tem um dom, querido. Eu disse no início, você tem um dom, ou mais de um dom. Você tem mais de Deus do que você imagina que tem. Você sabia disso? Porque quando você se converte, a Bíblia diz que você foi selado com o Espírito Santo. Você já recebe, não uma dose dessa vacina que estão dando na gente, mas você recebe uma overdose do Espírito Santo no teu coração. Você recebe a presença de Deus no teu coração. E isso é o que vai acontecendo na tua vida. As coisas vão acontecendo e você vai começando a descobrir que algo novo está gerando dentro de você. E isso é a presença, é o primeiro dom que você recebe, é a presença do próprio Espírito em você. Você tem o dom do Espírito Santo. Todos que já se converteram têm o dom do Espírito Santo. Se você ainda tem dúvida da tua salvação, se você ainda tem dúvida da presença de Deus, você precisa esta noite dizer: Deus, eu quero abrir meu coração, eu quero receber o primeiro dom, o dom do Espírito Santo. Eu quero receber a tua presença, eu quero receber a tua salvação, eu quero receber por fé quem o Senhor é. Mas, feita essa pequena introdução, vamos para a mensagem desta noite, tá bom? Estão preparados?
A mensagem dessa noite é sobre os dons espirituais, e eu serei breve. Olha a sua mão, olha assim para a sua mão assim, não é? Legal. Imagine que você está com a sua mão aí, cada um com a sua mãozinha ali. E é isso, eu vou vou dar o crédito a quem me ensinou dessa forma. Um homem da Indonésia chamado Ed Leu, um homem que tem um ministério entre os muçulmanos. Eu fui ouvi-lo em São Paulo, lá no congresso do MIC, um dos melhores que eu já participei. E lá ele lançou um livro chamado Edifique Sua Casa. E ele, numa dessas palestras, no meio daquele livro, ele explica a beleza da igreja, dos dons na vida da igreja, contando uma parábola que ele diz que é a parábola de uma casa de pedra. E então, ele diz que esses dons estão ali. Então vamos lá, ele diz que o primeiro dom é o dom de evangelista. Diga comigo, evangelista. Ed Leu diz que o evangelista é aquele que vai pegar a pedra bruta e traz para ser trabalhada. Ele vai na macumba, ele vai nos viciados, ele vai na gente boa, ele vai na gente ruim, ele vai aonde ele pode e fala de Jesus e diz: vem, Jesus está te chamando. Ele é um evangelista nato. Ele pega a pedra bruta e traz para a obra, para ser melhorada, para ser usada na obra do Senhor. Então o evangelista é aquelas pessoas que têm a capacidade de falar de Jesus, assim como ele transpira, ele tem a facilidade de trazer gente de todo jeito para a igreja, gente boa, gente ruim, porque o reino de Deus é feito de todo tipo de gente. É como a parábola da grande pesca, é como trazendo a parábola das bodas: fazem entrar no meu reino, fazem entrar na minha festa. Então esse é o evangelista, o que traz a pedra bruta para ser lapidada para a obra. Muitos de vocês chegaram aqui muito cru. Eu conheço aqui algumas pedras muito difíceis, e depois elas foram sendo melhoradas, depois elas foram sendo lapidadas, e hoje elas podem ser bênção no reino de Deus. Olhe para o lado, você está vendo uma dessas pedras brutas que chegou aqui, que possivelmente improváveis, mas é os improváveis que Deus faz a grande diferença. Segundo dom, conforme Ed Leu, são os mestres. O mestre é aquele que recebe a pedra bruta e começa a lapidar, começa a discipular, começa a andar com ele. Ele cai, ele vai lá e levanta de novo. O mestre é aquele que vai dando forma, vai dizendo o caminho, vai estimulando a ler a Bíblia. É aquele que ensina você a orar, é aquele que vai te dando os primeiros passos na fé cristã. Esse é o mestre, aquele que tem facilidade de interpretar versículos difíceis da Bíblia. Ele lê e ele tem um entendimento profundo, e ele vai assim lapidando aquela pedra bruta que chegou para ser cuidada. Você que é um líder de célula, você que é um auxiliar, você que frequenta uma célula aqui na nossa igreja, você vive isso toda semana. Você vê pedras brutas. E agora, quando nós estamos indo para as microcélulas, nós estamos indo, vamos na pedreira que é a sociedade, vamos nessa pedreira que é essa cidade, vamos trazer gente de todo jeito. E lá na célula você vai achar o mestre, aqueles que têm o dom de apacentar, aqueles que têm o dom de cuidar. Quantos de vocês foram cuidados por alguém? Você lembra alguém que cuidou de você? Você lembra alguém que te ensinou as primeiras coisas? Você lembra alguém que te deu os primeiros passos? Deus te abençoe, porque você era a pedra bruta, o evangelista te trouxe. Você chegou aqui, o mestre lapidou a sua vida, e hoje você é uma bênção. Amém, irmãos? Mas tem um outro dom que o Ed Leu diz, que é o pastor, aquele que tem a capacidade de pastorear. O pastor é aquele que pega as pedras que eram brutas que o evangelista trouxe, que foram lapidadas pelo mestre, e ele agora alinha as
pedras em função, Ele coloca no lugar, Ele faz agora, iniciando a construção, Ele vai colocando cada um no seu lugar de serviço. O pastor, aí, necessariamente é a função de pastor que vocês conhecem, pastor Milton, pastor Neto, pastor fulano, etc e tal, mas é aquele que tem o dom de pastoreio. E você tem o dom de pastoreio. Um líder de célula, você faz muito pastoreio, você tem muitos dons para abençoar a vida das pessoas. Então o pastor, que pega a pedra bruta que foi lapidada pelo mestre, ele agora coloca em alinhamento, coloca em posição correta, treina esses membros. Mas às vezes esse pastor também, ele usa o cajado, ele usa o cajado para trazer de volta. O bom pastor não é aquele que sempre diz glória a Deus. O bom pastor não é aquele que sempre bate no teu ombro e diz: irmão, tu está bem. Às vezes o sujeito está fazendo coisa errada. Não, irmão, mas é assim mesmo. O bom pastor diz: não é assim. O bom pastor diz: o caminho correto é esse. O bom pastor diz: não, você não pode mais andar para cá, o seu caminho é para cá. O papel do pastor é colocar você em alinhamento, para que você possa receber o melhor de Deus na tua vida. Esse é o papel do pastor. Mas tem agora os dois que são mais complicados, os dois que quase ninguém falava, que é o profeta. O papel do profeta, querido, é aquela pessoa que dá qualidade nas coisas. O papel do profeta é aquele camarada que tem o controle de qualidade. Ele vê onde é que pode melhorar as coisas. O profeta é aquele que chega com a palavra de direcionamento, é aquele que chega dizendo o rumo, é aquele que chega dizendo: esse é o caminho onde nós vamos chegar. Ele chega em nome de Jesus e ele vai abençoando, ele vai ensinando, ele vai melhorando a adoração, o serviço, ele vai dizendo a direção, o norte. Ele tem o controle da qualidade do reino, do rebanho. Quando nós vemos ministérios como esse de louvor e adoração, eles têm muito dessa questão profética. Eles estão dizendo: vá, o Espírito Santo está aqui, busque o Espírito Santo, entregue-se ao Espírito Santo. Eles estão dizendo: o rumo é esse. Muitos de vocês, no seu pequeno grupo, você faz muito isso, sendo usado como um profeta. A igreja de Jesus precisa ter todas essas pessoas fazendo a obra de Deus, e é por isso que nós precisamos caminhar aí nessa direção. Mas tem o apóstolo. O apóstolo, querido, é aquele que tem a visão do todo. O apóstolo é aquele que envia e é enviado. O apóstolo é aquele que é capaz de ver longe, ver mais alto, como se fosse o projeto todo, como se fosse um drone olhando tudo que vai acontecer. O apóstolo, ele vê se tudo está funcionando. É por isso que o apóstolo, ele pode tocar em todos os dedos. Toque nos outros dedos com o seu dedinho anular, com esse dedinho aqui. Só ele pode fazer isso, os demais não podem. Os demais não podem tocar em todos, mas o apóstolo ele pode. O apóstolo é aquele que tem o projeto todo na sua frente. Ele olha e vê exatamente onde vai chegar. Ele tem discernimento, ele tem capacidade de visionar. Como é que você funciona os seus dons espirituais? Como é que você administra o seu dom espiritual? Talvez você diga hoje à noite: meu pastor, como é que eu posso entender isso? Jesus deu esses 5 ministérios como sendo a base da igreja. Deus não dá 4, não dá 3, não dá 2, não dá 1. Ele dá os 5. E a igreja precisa
viver à base desses 5 ministérios. Talvez você pergunte: pastor, como é que eu descubro o meu dom? Quero dizer 2 coisas para vocês. Os dons espirituais é a área mais desconhecida da igreja, por conta daquele erro do afastamento, de debruçar sobre os dons. Mas eu queria te dizer que a Bíblia diz algumas coisas. Primeiro, você deve buscar com zelo, com dedicação, os melhores dons. Peça a Deus: Deus, me envolve em um desses ministérios. As 3 listas de dons vão te dar no mínimo 9 dons: dom de serviço, dom de discernimento, dom de palavra de sabedoria. Se você ler a lista completa de dons, você vai se encaixar em um deles. Mas hoje eu estou falando dos ministérios básicos, que daí derivam muitos outros dons que cada um de nós precisa se envolver. Como é que você descobre o seu dom? Servindo, fazendo o melhor que você pode na obra. Fazendo. E quando você fizer aquilo que flui naturalmente na tua vida, você tem descoberto o seu dom. Você é uma pessoa que tem facilidade de compartilhar sua fé com os outros, você então está desenvolvendo o dom de evangelista. Você é uma pessoa que adora servir os outros, de ajudar o necessitado, de ajudar o enfermo. É possível que você tenha o dom da fé, o dom da oração, então está tudo lá. Você vai descobrir o seu dom simplesmente fazendo. E aquilo que for natural para você fazer no reino, você está descobrindo o seu dom predominante. Mas uma coisa é interessante dizer para os irmãos: você faz no seu dia a dia, no seu ministério, um pouco de cada. Por isso, no meio, eu chamo isso que a igreja, ela recebeu esses dons, porque você, no exercício do seu dom principal, você também exerce outros dons, que não são tão frequentes, mas que você serve. Às vezes o seu dom é um dom de evangelista, mas no ato de evangelizar, você precisa confortar. No ato de evangelizar, você precisa ajudar as pessoas que têm dúvidas sobre a Bíblia. No ato de evangelizar, você precisa talvez confrontar a pessoa com o erro. Papel do mestre, do pastor. Então você faz de tudo um pouco. Mas há aquelas coisas, aqueles dons que você flui com força total. Aquilo é o que eu faço assim, que eu vibro para fazer. Esse é o seu dom, e o Espírito Santo vem em você e vai revelando, vai te capacitando, vai te dando mais dons. Nenhum de nós tem todos os dons, somente Jesus tinha todos esses dons. Paulo era profeta, era apóstolo, ele tinha uns 3 ou 4 dons, mas não tinha os 5, não tinha os 9 dons que estão lá em Corinto, em Romanos. Da mesma forma somos nós, mas Deus tem dons para cada um de nós. A Bíblia diz que Ele dá como Ele quer. E se você então ficar perseverando, dizendo: Deus, eu quero receber os dons espirituais que Tu tem para a minha vida, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser usado conforme a Tua vontade, o Senhor vai abençoar a tua vida de tal maneira que você vai experimentar o melhor de Deus na tua vida nesta terra, o melhor de Deus no teu ministério aqui. Eu tenho pedido ao Senhor, eu tenho alguns dons que a função pastoral foi desenvolvendo. O meu dom predominante é discernimento, liderança. Não adianta você chegar e dizer: pastor Milton, o Neto já deve saber disso, ele chega: pastor, tem uma situação lá em Abaetetuba, lá em Garapiaçu, não sei aonde. Não adianta. A primeira coisa que eu preciso ver. Deus só me fala vendo. E quando eu chego naquele lugar, eu desenvolvi isso na convenção. Eu cansei de chegar numa cidade que eu só tinha 3 dias para decidir aonde plantar a igreja. Mas eu só sabia quando eu chegava. E à medida que eu chegava, o Espírito Santo dizia: é ali, aqui e acolá.
Quem conhece Paraupebas, a primeira igreja batista de Paraupebas, eu botei o dedo em cima da fazenda, diante do diretor da Vale. Eu disse: é bem aqui que nós queremos plantar uma igreja. Ainda hoje ela está lá, bem no centro de Paraupebas, uma igreja grande, crescendo para a glória de Deus. Então tudo que eu vou fazer, eu tenho um discernimento muito grande. A mesma coisa é você tem um dom predominante, talvez seja o de descobrir pessoas que estão sedentas pelo Evangelho, o dom de discernimento, o dom de sabedoria, e assim Deus vai te dando, na célula, vai descobrindo o dom das pessoas. Há pessoas que quando fala, ela fala com uma sabedoria, ela fala com uma leveza, trazendo conforto na hora da dor, ela está desenvolvendo ali os seus dons. Por isso a igreja em célula, ela é uma igreja que é um celeiro de dons. A.W. Tozer, em um livro Igreja Celeiro de Dons, ele diz que a maior tragédia da igreja é não desenvolver os dons, é a ausência de dons. Como eu disse aos irmãos, eu cresci longe da ausência dos dons. O tempo que eu cresci na igreja batista era um tempo que nós achávamos que você recebe o Espírito Santo e você recebe a salvação, você foi selado e aí você vai aguentar o tranco até Jesus voltar. Porque esse negócio de profecia, isso é coisa de pentecostal. Só que hoje eu descubro que toda a igreja do Novo Testamento ela é pentecostal, porque ela depende do Pentecostes. Porque toda a igreja do Novo Testamento que não recebeu os dons dados no Pentecostes, ela está equivocada. Então você tem dons, você tem o melhor de Deus na tua vida, você precisa dar o seu melhor, porque Deus não quer só abençoar a tua vida, mas Ele quer que tu seja um canal de bênção por onde você andar. Fique de pé, nós queremos orar nessa noite, nós queremos dizer a você, que você pode descobrir o seu dom, fazendo a obra em todos os níveis. Você pode descobrir o seu dom dizendo: Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero receber mais do Senhor. E os dons, seja ele qual for, os dons de poder, os dons de operar milagre, nunca é para você, é para que você seja usado para abençoar a vida dos outros. É que você seja abençoado, para que você possa abençoar a vida dos outros. O dom da liberalidade, aquele que oferta com alegria, aquele que se realiza dando coisas, aquele que se realiza visitando o enfermo, o dom da misericórdia, aquele que é capaz de tirar dúvida das pessoas com facilidade, é o mestre. Por isso, irmãos, Deus quer usar cada um de nós como um canal de bênçãos para o seu reino aqui na terra. Deus quer usar você como um canal de bênçãos para a sua vida esta noite. Eu queria hoje à noite, estou recebendo uma direção de desejar a você, que você descubra o melhor de Deus para a tua vida. Eu queria nesta noite declarar na tua vida que você tem muito mais para dar ao Senhor do que você imagina. Você tem muito mais dons que você imagina. Ou talvez você esteja dizendo: meu pastor, eu preciso que isso seja claro. Persevere em oração, fique clamando. Pode ser que você durante a sua vida nem receba esse dom, mas você sabe que você tem a presença de Jesus na sua vida. Sabe qual foi um dos grandes erros da igreja? Foi dizer: quem não recebe o dom de línguas não foi batizado no Espírito Santo. Irmãos, isso frustrou muito crente. Eu tenho um tio
que é pastor da Assembleia de Deus em São Paulo. O nome dele é Noé. E ele é desse tempo, quando não havia o entendimento. E ele dizia: rapaz, eu estou há 30 anos servindo com dedicação, mas eu nunca recebi, e as pessoas me discriminam na minha igreja, mas eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho certeza, pelos resultados, pela vida reta que eu tenho experiência com ele. Ele parece que morreu ano passado, mas eu não tenho dúvida de que é um homem cheio do Espírito Santo. Deus quer te dar dons, seja qual for, dom de serviço, dom de poder, dom de cura. Irmãos, apenas fica na brecha dizendo: Deus, me enche com a tua graça, me enche de dons. Nós vamos fazer isso. Ó filha, ele vem aqui, Nonato e a Adélia.